A ideia, então, é a gente falar um pouco hoje sobre o filme Matrix, que eu estou deduzindo que todo mundo já viu. Eu vou me basear principalmente no 1, mas tem uma outra coisa do 2 e do 3, mas quem viu só o 1 consegue acompanhar. Matrix, então, é um filme de 1999, e essa data vai ser importante depois, dos irmãos Wachowski, que são Andrew e Lana, porque agora ele mudou de sexo. Quando ele fez esse filme era homem, agora é mulher. E Matrix, a grande questão é o que é Matrix. Então existem várias respostas para isso no filme e fora do filme. E a primeira coisa que a gente pensa em relação ao que é Matrix é uma teoria da matemática, que é a teoria das matrizes, que vocês devem ter estudado em alguma época, que faz parte da teoria dos conjuntos, em que você tem elementos que são organizados em linhas e colunas, exatamente como as cadeiras em que vocês estão sentados. Normalmente são números os elementos, mas pode ser qualquer tipo de elemento. Agora, quando a gente fala em matriz, e principalmente no filme Matrix, a gente está pensando principalmente na matriz binária, em que você tem elementos de 0 e de 1. Por que a gente está pensando isso? Por causa da base da computação. E o filme é totalmente baseado na ideia da computação, é um estilo cyberpunk, que eles estão sempre lá mexendo. Aliás, é interessante porque a estética da computação que aparece no filme é um pouco mais antiga, né? Eles têm essas cores de fósforo um pouco mais antiga. E todo mundo sabe que a base 0 e 1 para a computação é o sistema binário, é fundamental, mas não foi inventado na computação. É uma teoria matemática mais antiga, e se a gente for ver de verdade, ela é bem mais antiga do que isso, e ela acaba nos remetendo para... Vai? Vai. Para a China, em que você vai ter a primeira ideia do sistema binário, com o Yin e o Yang. Então, ali você tem uma imagem do Tao, todo mundo conhece aquela forma. É uma forma muito antiga, deve ter lá uns 6, 7 mil anos ou mais. E você tem uma área escura e uma área clara, e um ponto claro na área escura e um ponto escuro na área clara. Essa área clara chama-se Yang e a parte escura chama-se Yin. A representação clássica é o Yang como uma linha contínua e o Yin como uma linha interrompida, que seria exatamente 1 e 0. Yang, 1, 0 e Yin. E eles associam o 1 e o 0, o Yang e o Yin, em grupos, né? Então, primeiro eles associam em grupos de 3, que você tem, então, uma coisa que a gente chama de trigramas, que são colocados dessa forma. Você tem em cima o céu, embaixo a terra, aqui à esquerda o sol ou o fogo, aqui a água, lá o lago, o vento, a montanha e o trovão. Então você tem 8 trigramas primordiais, que são relacionados com a ideia dos elementos, por exemplo, da alquimia. E eles associam esses trigramas de 2 a 2. Então você forma hexagramas. Então são um grupo de 6 linhas. São 64 hexagramas e, do ponto de vista taoísta, que é essa religião que é baseada na ideia do Tao, todas as possibilidades da vida se incluem nessas 64 possibilidades. Tudo pode ser colocado aí. Claro que depois você pode subdividir e estudar cada linha separadamente, mas você forma uma matriz com 64 possibilidades. Essas possibilidades se escrevem em chinês como aquela letra lá, que é I, que é a mutação. Então isso você vai encontrar no I Ching, que é o livro das mutações. Então já existia há bastante tempo atrás a ideia de que você pode padronizar tudo o que acontece na vida em um sistema pré-estabelecido, né? Tanto do ponto de vista da computação atual, do sistema binário, quanto do ponto de vista chinês taoísta. Bom, aí eu vou mostrar várias ideias sobre o que pode ser Matrix. Uma outra pessoa que pensou a respeito foi René Descartes. Descartes, ele é um filósofo que começa a escrever com a seguinte frase, ele fala: pouco me importa o que falaram os antigos. Porque até ali, todo mundo sempre se baseava na filosofia grega, ou que alguém tinha falado antes, e ele
dá um corte. Ele fala, não, eu não vou começar do que alguém já falou, eu vou começar a pensar um pensamento novo. E aí ele escreve, né? Muitas vezes as coisas que me pareceram verdadeiras quando comecei a concebê-las tornaram-se falsas quando quis colocá-las sobre o papel. O que significa que começar um pensamento novo é bastante complexo e ele mesmo se criticava e chegava à conclusão de que não era possível se basear em nada. O que ele poderia considerar como verdade? Então, eu tomei a decisão, diz ele, de fingir que todas as coisas que até então haviam entrado na minha mente não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos. Ou seja, ele pensou o seguinte, quando a gente sonha e está dentro do sonho, aquilo parece muito real. Muito raramente você tem a sensação de que é um sonho. Normalmente você acredita naquilo. Quando você acorda, você acredita nessa sua vida aqui, mas ele pergunta, pode ser tão falso quanto o sonho. O que é mais verdadeiro, o sonho ou a vida acordada? Como ele não tem uma resposta para isso, ele não vai considerar verdadeiro nem o sonho, nem a vida acordada. Tudo isso que são estímulos sensoriais, na verdade, não pode ser levado em consideração para formar um pensamento que possa ser dito como verdadeiro. Bom, então o que pode ser levado em consideração? Ele pensa, se tudo o que eu entro em contato através dos meus órgãos dos sentidos, eu vejo, eu ouço, e eu posso ver coisas que não existem, eu posso ouvir coisas que não existem, a única coisa que eu posso me basear é neste pensamento que eu acabei de fazer. Então, a única coisa que existe e que pode ser verdadeira é o pensar. E aí vem a pergunta, quem pensa? Bom, atualmente quem está pensando esse pensamento sou eu. E este eu, que não está nem associado com a figura humana, mas este eu que pensa existe. Então Descartes chega na famosa frase do penso, logo existo. É isso que ele quer dizer com isso. Conclusão, tudo o que não é pensar é questionável, é ilusório, é sonho. Então, de novo, a gente volta para essa ideia de que eu não sei se essa vida que a gente está vivendo realmente existe, que é o que é questionado no filme o tempo todo. Outra pessoa que imaginou... antes de passar para outra pessoa, o próprio Descartes, pensando nessa história de que o mundo que a gente percebe ele pode ser ilusório, ele cria, então, uma referência matemática para o mundo que a gente percebe. Então, ele cria os famosos eixos cartesianos, x e y, em que você insere o mundo, no caso bidimensional, em um ponto que é determinado por um valor de x e um valor de y. Então, pode ser um ponto, você pode ter uma equação e faz uma reta, pode ser uma área, enfim, bidimensional. Esse sistema cartesiano serve para você desenhar, bom, a gente estudou geometria, serve para você desenhar qualquer tipo de forma bidimensional. Mas também é utilizado para a gente se localizar, né? Você pensa lá no Google Maps ou no mapa, você tem o sistema cartesiano localizando exatamente o ponto em que a gente está aqui, no eixo X e no eixo Y. Da mesma forma, se você colocar um terceiro eixo, um eixo Z, você consegue criar um mundo tridimensional e não só bidimensional como o anterior. Então, você consegue criar um volume no espaço, né, um tridimensional, que é o que é usado no filme, no sentido de Matrix no filme, é um programa de computador que cria esse mundo tridimensional em volumes e insere as pessoas nesse mundo virtual. Mundo virtual esse que é tão virtual quanto o que a gente está agora, né? A gente não consegue dizer o que de fato existe. Com esse mesmo raciocínio, notem que a data é mais ou menos próxima de Descartes, tem Calderón de la Barca. Calderón de la Barca foi um poeta, um escritor espanhol, e escreveu A Vida é Sonho, que é um clássico da literatura mundial, em que você encontra o que é a vida, um frenesi, que é a vida, uma ilusão, uma sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho e os sonhos, sonhos são. Ou seja,
Não existe. De novo, a mesma ideia de uma vida ilusória, um mundo apenas percebido e não real, concreto e palpável. Além de Caldeirão de la Barca, você tem a ideia de o que é que a gente, aonde é esse mundo, então, que a gente está inserido. Aí você chega em alguns conceitos neurológicos ou neurofisiológicos que a gente usa hoje em dia. Por exemplo, o conceito de gnosia. A palavra gnosia, ela é grega, bastante antiga, e significa não só saber, mas saber que sabe. Você percebe algo e tem consciência dessa percepção. Em latim, a gente diz apercepção, tem esse A na frente. Então, gnosia em grego. E como que a gente usa isso em neurologia? Gnosia é o reconhecimento de objetos por intermédio de um dos sentidos. Então, a gente fala, por exemplo, de gnosia visual, para o que eu estou enxergando, auditiva, para o que se ouve e assim por diante. Bom, mas você não enxerga com os olhos? Não. Com os olhos você capta imagem, exatamente como uma câmera. Essa imagem precisa ser trabalhada no cérebro para fazer sentido. Tem que montar aquilo de alguma forma na cabeça do fulano que enxerga. Então, ele vê e reconhece o que está vendo, ou não reconhece o que está vendo. Isso é feito a partir de um processo de inteligência. Você percebe a imagem e compara com tudo que você tem guardado na sua cabeça, na sua memória, para conseguir dizer, ah, isso é uma flor, ah, isso é uma borracha, isso é uma caneta. E aí você usa, inclusive, todo o seu conhecimento linguístico para encaixar aquilo em um conceito. Essas informações, então, elas entram no cérebro por vias que a gente chama de aferentes, de entrada. Seria input em computação. E elas saem como movimento, motricidade, com vias eferentes, que seria o output. Então, como que a gente entra em contato com esse mundo tridimensional, real ou virtual, em que a gente está inserido? Através de tudo que a gente percebe e tudo que a gente reage para esse mundo. Percepção, senso-percepção e movimento. Então, como eu estava dizendo, a percepção é feita a partir de um reconhecimento da imagem que você vê. Por exemplo, aqui o cérebro engana um pouco você e você pode enxergar 6 taças muito facilmente ou um monte de rosto, né, um monte de perfil. Aí você fala, bom, mas são rostos ou são taças? São as duas coisas, na verdade, e na verdade mesmo, não é nenhuma das duas. Não tem taça nenhuma, nem rosto algum, é apenas mancha preta e mancha branca. Então, depende da maneira como você interpreta o que você está vendo. Por exemplo, esses pontinhos que tem na intersecção das linhas brancas são claros ou escuros? Não dá para saber. Agora, como acontece isso? Isso acontece porque o seu cérebro não consegue entender o que está vendo. Então, se isso acontece tão facilmente aqui, imagina o que não acontece por aí afora, né? Por exemplo, é um problema sério em direito o depoimento de uma testemunha. A testemunha está falando de verdade o que ela acha que ela viu, o que ela acha que ela ouviu. Mas eu não sei se o que ela viu, o que ela ouviu, não foi uma interpretação, talvez errônea, dela. Então, cria um problemaço. Por exemplo, a gente facilmente reconhece um plano em cima do qual tem um cilindro. E aí você tem essa área A e essa área B. Bom, fica fácil de saber que o quadradinho A é mais escuro do que o quadradinho B. Ou será que não? Não, ambos são iguais. Essa confusão acontece por causa da ideia da sombra projetada. Não existe sombra nenhuma projetada. A cor é exatamente a mesma do A e do B, por incrível que pareça. Conclusão, isso é só para mostrar como a gente pode se confundir na hora de fazer essa tal dessa gnosia visual, ou tátil, ou auditiva. Então, baseada nessa ideia de que tudo é interpretado, ou seja, você não tem uma objetividade, você tem uma subjetividade, em psicologia a gente usa, por exemplo, testes projetivos. Então, todo mundo já deve ter visto. Essa é uma prancha de um teste que se chama Rorschach, e tem uma mancha, e você pergunta para a pessoa o que é que ela está vendo. Dependendo do que ela responde, você entende como é que ela processa a imagem.
e ela processa a imagem de acordo com a história de vida dela, com a maneira como ela pensa, com a personalidade que ela tem. Agora, não só no teste de Rorschach ou outro teste projetivo acontece isso. Existe um fenômeno que se chama pareidolia, que é a capacidade de ver rosto humano aonde não existe. Então, você tem várias imagens aqui, com nenhuma delas é rosto. Só que você enxerga rosto em todas elas, não tem como não ver, né? Na verdade, tem uma pia, tem um despertador e tal. Aqui não é bem um rosto, mas é claro que você está vendo o menininho com as mãos para cima, né? Não é impossível não ver. Você interpreta a imagem que você vê. Isso é bem interessante. É bem interessante e bem perigoso também, porque a gente começa a perceber o quanto a gente não sabe. A gente está acostumado a dizer, ah, mas eu vi, isso era desse jeito. Eu não sei se você viu de fato. Indo mais para trás ainda, bem mais para trás, a gente chega em Platão. Platão tinha o mesmo tipo de questionamento, filósofo grego, então, século IV a.C. O homem trata-se inteiramente na alma, retrata-se inteiramente na alma. Para saber o que é e o que deve fazer, deve olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual fulge um raio da sabedoria divina. Percebe que mais ou menos o que o Descartes falou bem depois, mesmo ele não querendo repetir os antigos, já estava aqui implícito em Platão. Ele está dizendo que dentro da alma, que é a maneira como se fala em grego mente, seria psique, em grego alma se fala assim, você tem uma imagem sua e do mundo em que você vive. O mundo está dentro e não fora. Fora, se ele existe, eu não sei como ele é. Eu só sei a interpretação que eu tenho. E se eu quero me conhecer, já que vai ser impossível conhecer o mundo externo, eu tenho que olhar para essa alma, mas para a parte da inteligência, o mesmo pensar do Descartes, para eu conseguir perceber o que é essa sabedoria divina. Quando ele chama sabedoria divina, não é no sentido religioso, mas uma existência verdadeira, plena, perene, seria essa ideia. O problema do Platão é que antes dele existiram dois outros filósofos gregos também, Heráclito de Éfeso, você vê um pouco antes, e na mesma época Parmênides de Eleia. Éfeso e Eleia são duas cidades da Grécia Antiga, e o que aconteceu é que esses dois filósofos, eles descreveram a existência de forma bastante confiável, porém oposta. Heráclito de Éfeso diz que nada é permanente, que se existe alguma coisa constante, é a constante necessidade de mudança. Exatamente como dizia o I Ching lá na China antiga. Tudo muda o tempo todo e a única coisa que se mantém é a mudança. Ele dizia, você percebe um rio e você acha que aquele rio é o mesmo, mas já não é, porque as águas passaram. E a pessoa, o homem que olha o rio, ou o homem que nada no rio, também não é o mesmo, porque o tempo passou e ele se transformou. Bom, isso parece bem plausível. Só que Parmênides de Eleia fala exatamente o contrário. Ele dizia, o ser é, pois pensar e ser é o mesmo. Ele dizia, para uma coisa existir, ela tem que ser fixa. Se ela fica mudando, ela não é nada. Então, ele dizia, o que você vê como mudança é ilusão. O ser verdadeiro é uno e fixo e eterno. Bom, e aí? É fixo e eterno ou é constantemente mudança? Esse era o problema que o Platão tinha nas mãos. Como ele resolve isso? Com aquela ideia de que o mundo é ilusório e se existe, você nunca vai ter acesso a ele, então você tem que olhar para si mesmo. Para resolver esse problema, Platão criou uma coisa que se chama teoria das formas, né? Ou teoria das ideias, que é retratado por uma coisa que a gente chama como alegoria da caverna. Vocês já devem ter ouvido falar, sempre que a gente fala de Platão, fala dessa alegoria da caverna. Como que é a alegoria da caverna? A ideia é assim, imaginem pessoas que estão aqui no fundo de uma caverna e eles são presos na cadeira onde eles estão e eles só conseguem olhar para frente. Na frente deles tem uma parede e são projetadas algumas sombras, nada muito diferente do que eu estou fazendo aqui. Aí projetam algumas sombras e eles, como nasceram nessa situação e viveram a vida toda nessa situação,
Eles não sabem que aquilo são sombras, eles acreditam que aquilo é o mundo verdadeiro. Atrás deles, no entanto, tem pessoas verdadeiras com alguns objetos que projetam essas sombras. E Platão ficava imaginando, imagina se um homem desses, por alguma razão, consegue se soltar. Ele ia primeiro descobrir o fogo, que gera essa luz, ia se cegar. Se ele se acostumasse com a luz do fogo, finalmente ele ia descobrir a verdade de que aquele mundo era ilusório e existe um outro mundo que talvez fosse mais verdadeiro. Se esse fulano continuasse a andar ali pela caverna, quem sabe ele saísse da caverna. Quando ele sai da caverna, ele descobre uma outra luz muito mais forte do que a luz do fogo, que é a luz do sol, e cega de novo. Mas se ele acostuma com essa luminosidade, ele vai descobrir então um mundo muito maior do que aquele da caverna. Então são dois passos, o mundo da caverna e o mundo real, né? A luz do fogo e a luz do sol. Platão associava a ideia da luz do sol com esse pensar, o único pensar que pode revelar a verdade, né? E ele dizia, uma pessoa que descobriu essa existência, se ele realmente descobriu essa existência e descobriu nela uma coisa que ele chama ideia do bem, esse sol seria a ideia do bem, ele vai se sentir obrigado a retornar para a caverna para tentar despertar os outros que estão lá. O grave problema é que os outros provavelmente não vão, primeiro, não vão acreditar e, segundo, não vão querer ser despertos. Eles estão acostumados naquela vidinha ali. Ah, mas eles são escravos, estão presos. Sim, mas eles vão preferir continuar lá. O que o Platão nos conta na história é que, no final das contas, o fulano que volta para ajudar os que estão presos, ele é morto pelos outros. É isso que acontece. Não sei se vocês já tentaram mostrar algumas verdades para as pessoas por aí afora, elas não gostam de descobrir verdades, elas ficam bem bravas. Platão não aconselha. Esse movimento da caverna que eu estou falando é exatamente o que acontece no filme também, né? Ele tenta... Vai? Foi. Ele tenta despertar as demais pessoas, né? Tem todo esse processo de acordar. E no filme é dito, a maioria das pessoas não está pronta para despertar. E muitos são tão inertes, tão dependentes do sistema, que vão até mesmo lutar para protegê-lo. Isso é uma verdade absoluta em qualquer ponto que você, qualquer maneira que você observe. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, as pessoas se apegam ao sistema, mesmo que estejam escravizados a ele. Então, é um problema lidar com esse tipo de coisa. As pessoas preferem a zona de conforto, né? Do ponto de vista psicológico, essa é uma frase do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, e o Jung diz, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. O que ele quer dizer com isso? Por que as pessoas não querem despertar? Porque elas têm que olhar para elas mesmas e elas vão descobrir dentro delas mesmas o que ele chama de escuridão ou sombra, que são fatos ou situações não muito agradáveis do ponto de vista moral para a própria pessoa que olha. Então ela evita. O ruim são os outros, eu nunca, né? E esse é o grave problema, por isso que as pessoas não querem despertar e preferem continuar dentro de um sistema, seja ele qual for, ainda que escravizados. A escravidão, ela é cômoda, essa é a questão. Bom, continuando dentro dessa ideia de um mundo ilusório, parece que é uma constante, né? Porque no filme fica assim, nossa, uma ideia inovadora que eles tiveram. Não, estou mostrando que nem um pouco inovadora. A gente sempre pensou num mundo ilusório. E se a gente for bem mais para trás, essa ideia de ilusão vem desde a Índia, por exemplo, na Índia Antiga, em que você tem o conceito de Maya. Maya, então, é uma divindade feminina que dança, e aqui uma representação de Maya, ela dança e a cada movimento que ela faz, ela cria novas ilusões. Então, Maya cria ilusões sobre ilusões, né? E é nesse mundo de Maya que a gente vive inserido. Esse mundo ilusório, em sânscrito, se chama, então, samsara,
que é o mundo sensível, o mundo que eu percebo ou apercebo através dos meus órgãos dos sentidos. Existe, é claro, a possibilidade de um mundo mais real e mais distante, que seria o nirvana, que um dia, quem sabe, a gente conseguisse atingir a partir do afastamento desse mundo sensível. Mundo sensível esse que aqui, no caso do Sansara, inclui não só senso-percepção, mas inclui principalmente emoções também. A gente interpreta tudo o que a gente vê através do que a gente sente, né? Então, voltando um pouco para a parte de neurologia e psiquiatria, se uma pessoa ela está muito emocionada, ela tende a supervalorizar o que viu. Então, por exemplo, sei lá, uma situação de um cara que foi assaltado. Ele ficou assustado no assalto, ele ficou com medo. Então ele vai dizer, eram 3 caras armados com metralhadora. Se você for ver de verdade, talvez fosse 2, um deles estava com canivete. Mas ele jura que eram 3 caras armados com metralhadora. Você é envolvido pelo que você percebe e pelo que você sente. E também pelo que você pensa, que são os seus conceitos, os seus valores, aquilo em que você acredita. Então, você vive inserido no sentido preso, como dizia Platão, por isso, pelo que você pensa, pelos valores que você acredita, naquilo que você acha que é, pelo que você sente e, a partir daí, pelo que você percebe do mundo. Isso é samsara. Não está muito bom esse negócio aqui, mas vamos lá. Dentro do ponto de vista hindu ainda, você tem, então, outras divindades femininas que derivam de Maya, porque a mitologia indiana ela é bem complexa. O mesmo Deus pode ter vários aspectos, várias faces e tal. E você tem, por exemplo, uma divindade feminina muito importante, Ma Durga, ou Durga, que é uma deusa guerreira, que representa todo esse mundo feminino, emocional. A ideia do mundo feminino, do ponto de vista indiano, está dentro do conceito de Shakti. Shakti é o lado feminino das divindades. Todas as divindades estão representadas em Shakti. E Shakti teria várias encarnações ou várias faces, né? Todas elas associadas à ideia do samsara e de Maya. Se a gente continua o raciocínio nesse sentido, a gente chega na ideia primordial de mater. Mater é uma palavra que vem do indo-europeu, que é uma língua mais antiga ainda do que o sânscrito, ou o grego, ou o latim, precursora dessas línguas todas, e é o radical para mãe, né? Então, todas essas deusas mães que geram esse mundo no qual a gente está inserido. E é da palavra mater que vem o termo matrix. Então, de novo, a gente chega na ideia de matrix como esse princípio feminino que gera um mundo ilusório, portanto, sensível, emocional, no qual a gente se insere. Conclusão, matrix é uma espécie de mãe que nos aprisiona, ao mesmo tempo contém. Eu não sei se fica claro esse passo aí. É da palavra matrix que vem, por exemplo, a ideia de matéria, depois eu vou aparecer lá, mas no filme, Matrix é representado, isso já aparece no filme, eu acho que é no 2 ou no 3 já, que ele consegue sair da Matrix, ele sai daquele mundo lá onde eles vivem, mesmo já no mundo real, e consegue ir lá no centro, lá onde tem as máquinas, os computadores. E existe uma consciência central que toma conta disso, que cria esse matrix e controla todas essas máquinas. Essa consciência central é associada a essa mater que a gente estava falando. E aí, esse meu negocinho não está muito bom. Aí, eu separei uma frase do filme que diz: Matrix é um mundo que jogaram diante dos seus olhos para deixá-lo cego quanto à verdade. E a verdade é, você é um escravo.
Aí a gente começa a entender um pouco melhor o que ele quer dizer com isso, né? Ou seja, esse mundo no filme é um mundo de computador, um mundo virtual de computação. Mas talvez queira dizer muito mais do que isso. Talvez a gente viva aqui, agora, dentro desse mundo ilusório. Muito bem. Então eu estava dizendo, de Matrix, é de Mater que vem o termo Matrix. E essa deusa mãe que gera, que cria, ela pode ser entendida em latim pelo termo Mater Genetrix, a mãe que gera, a mãe que cria. Então a gente começa a ver que também não é tão terrível como aparece no filme. No filme eles colocam muito assim, os bonzinhos contra os malzinhos, como sempre acontece em Hollywood, mas não é bem assim. Existe um lado muito positivo, talvez, da gente existir dentro desse mundo Matrix. Traduzindo a palavra em português seria matéria. A gente fala muito sobre matéria quando estuda em física e esquece que o radical matéria vem da origem mater. Matéria é mãe também. Conclusão, do que a gente está falando? Esse samsara, esse mundo ilusório, sensorial, é feito de matéria. É esse mundo material que a gente se encontra aqui. Em contraposição, existiria então um mundo abstrato, que também é conhecido como mundo espiritual. Essa dualidade espírito-matéria é a base de todo o cristianismo. A gente sempre pensa no mundo espiritual, no mundo material. É a ideia de que todos os princípios materiais são pecaminosos, por exemplo, do ponto de vista cristão. E que você teria que largar dessa matéria e buscar o mundo espiritual. As religiões orientais falam a mesma coisa, só que não com o peso da ideia de pecado e tal, mas também eles buscam afastar esse samsara e buscar esse mundo abstrato, esse mundo espiritual. Bom, mas de qualquer forma, a gente está aqui em uma situação encarnada, ou seja, literalmente dentro da carne. E essa situação encarnada, esse mundo material em que de alguma forma a gente existe, do ponto de vista da tradição hebraica, se chama Malhut. E Malhut é esse mundo concreto, tridimensional, material, em que a gente de alguma forma se insere. Veja, a gente não é Malhut, a gente não é material, a gente se insere. Então é aquela famosa ideia de que não somos seres materiais que temos experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo agora uma experiência material. Tá? A base dessas religiões todas é essa. Falando um pouco mais, então, sobre Malhut e pensando na tradição hebraica, a gente chega na ideia da Cabala, né? E na Cabala, que é a tradição esotérica do judaísmo, você tem essa forma que é chamada árvore da vida. A árvore da vida, ela tem várias sefirot, cada uma dessas chama sefirá, e essa aqui de baixo, a mais concreta possível, é essa Malhut, onde a gente talvez estaria. É tridimensional e material. Cada uma dessas, cada sefirá se refere a um planeta, do ponto de vista simbólico, não concretamente o planeta lá, mas simbolicamente um planeta. E é claro que Malhut, que é essa mais concreta, se refere ao planeta Terra. Então, a gente está aqui nessa existência terrena, material e Malhut. Mas pela própria ideia da árvore da vida, a gente já presume que existem várias outras existências superiores. Quando eu digo superior, não é superior porque é melhor, é superior porque é mais abstrato, mais suprassensível, além do sensorial. Então, existem vários véus que separam essas existências. Tem esses riscos horizontais que são véus que têm que ser ultrapassados para você ir conseguindo perceber mundos sucessivamente mais sutis, até você chegar lá em cima, em Keter, que seria o mais abstrato possível. O que acontece, então? O que acontece é que nós viemos, em algum ponto, desse mundo espiritual superior e descemos essa árvore da vida até aqui.
Quando a gente chega aqui, infelizmente a gente esquece do resto e precisa tentar se lembrar para conseguir subir novamente e fechar esse ciclo. Essa é a ideia básica que nos mostra a Cabala. Continuando por esse tipo de pensamento, lá descreve, então, Malhut como uma instância muito mais materna e não algo tão terrível como Platão fala ou como o filme mostra. Malhut é um senso de pertencer. É a mãe que amorosamente embala o filho e os olhos da criança encontram os carinhosos olhos da mãe. E a criança recebe a mensagem: sou querido e necessário nesse mundo. Tenho um lugar confortável onde serei sempre amado. Nada tenho a temer. Sinto-me como um rei em meu coração. Tá, na teoria é muito bonito, mas na prática o mundo que existe por aí fora não parece tão maravilhoso assim. Né? Quer dizer, ou seja, isso seria como a ideia de chegar em Malhut é por aí, porque a gente normalmente chega via mãe. Hoje em dia estão fazendo na fábrica também, né? Mas a ideia seria chegar via mãe. E uma mãe ideal sempre tem esse acolhimento. Agora, claro, quando você chega nesse mundo real, esse mundo real vai te propondo desafios. Então, eu sempre costumo usar a imagem do cubo. Por exemplo, pensem num cubo. Imediatamente aparece na cabeça de vocês um cubo perfeito, com todos os lados iguais, ângulos de 90 graus maravilhosos, muitas vezes transparente e girando. É assim que a gente pensa. Tá bom, aí eu vou dar para vocês madeira ou argila e vou falar, façam um cubo. Bom, vai ser bem difícil que esse cubo maravilhoso que você está pensando saia lá na argila. Pode até sair, mas vai dar um trabalhão. Na argila, na madeira, pior ainda. Na pedra de mármore, então, é uma complicação. Conclusão. A existência material, ela te recebe, mas ela também te impõe obstáculos, ela te impõe desafios. E você vai ter que usar a sua força de vontade para dobrar essa matéria. Não é tão simples como lá no mundo dos sonhos. Então, essa existência em Malhut, ela é ambígua. E essa ambiguidade é que assusta e, ao mesmo tempo, atrai. Mas a má notícia é que não tem escolha. A gente está aqui, ponto. Você fala, não gostei, não é azar o seu que não gostou. Está aqui, ponto. Da próxima vez, pensa bem, não vem, fica lá. Será que pode? Não sei se pode. Bom, aí vem uma pergunta inevitável. Tá bom, já que existe então esse mundo material, que seria ilusório, a gente saiu de um outro mundo que talvez fosse mais real e veio para cá, a pergunta que não quer calar é: quem criou então este mundo em que a gente se inseriu? Bom, existem várias respostas para isso. A mais comum é o demiurgo. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas o demiurgo, ele é considerado como o grande artífice, o criador do mundo inferior, ou material, inferior no sentido mais concreto, mais palpável, Malhut. E a palavra vem do grego, né? Que é demiurgos, que significa o que produz para o povo, de demos, povo. Ele cria essa ilusão para as pessoas, essa é a ideia. Esse demiurgo, ele é então um deus, uma divindade representada em várias religiões. Tá ruim aqui, peraí. Melhorou. Ele é considerado um deus em várias religiões e é conhecido por vários nomes, né? Então, normalmente ele é visto como chefe dos arcontes, que é uma das hierarquias angélicas, como um anjo, um ser divino, possuindo uma sabedoria limitada e imperfeita. Fala, nossa, mas o Deus Criador é limitado e imperfeito? Sim, porque ele seria não o máximo dessas hierarquias espirituais, mas um ser intermediário, justamente que cria esse mundo mais concreto. Para os neoplatônicos, o Jung é considerado como neoplatônico, a gente acabou de ver os pensamentos de Platão, ele é considerado como logos. Logos é o pensar. Então, de novo, a gente volta para aquela imagem do Descartes, que o pensar é a base que cria o mundo, o logos. Na Bíblia também eles vão referir-se a esse termo logos como verbo divino, que é o criador também.
Portanto, também tem uma relação com Jeová, né? O Deus judaico-cristão, ou judaico, que cria a partir da palavra. Essa palavra é um reflexo do pensar. Então, pensar e falar coerentemente, em grego se diz logos, e é esse logos que cria. Do ponto de vista da maçonaria, ele é chamado de o grande arquiteto do universo. E ali em cima você tem o símbolo da maçonaria, que, veja, está mais ou menos repetido aqui nessa forma da ilustração do Demiurgo. E no filme Matrix, você tem a imagem do arquiteto. Esse arquiteto, que é um programa de computador também, não é pessoa, ele criou o Matrix e ele recria, isso é no filme 2. No filme 2, existem várias Matrix, elas são criadas, às vezes dá algum defeito, é destruída, é criada uma segunda e várias vezes a situação se repete. Então a gente fica pensando, será que é possível isso? Aí você pensa em universos paralelos, aí você pensa em várias dimensões, aí você pensa, puxa, mas então podem existir outras pessoas como nós numa outra palestra ali do lado em que a maquininha de passar o slide funciona melhor? Sim, é possível, numa outra dimensão. E isso tudo é nessa figura do arquiteto. A figura do arquiteto não é muito simpática no filme, né? Pelo contrário, ele é bastante frio, distante, meio que associado assim aos malvados. Agora, mais uma vez, é ambíguo do ponto de vista religioso ou esotérico. Ele cria Malhut, com isso ele nos aprisiona. Por outro lado, ele oferece a possibilidade de crescimento, oferecendo a dificuldade. Se não tem dificuldade, não pode haver crescimento. A ideia, então, de que esse mundo material foi criado em algum momento e a ideia de que a existência desse mundo material pode ser útil para nós de alguma forma, vem de um autor chamado Jacob Böhme, que vocês veem é um pouquinho antes de Descartes e Calderón de la Barca, tudo mais ou menos na mesma época, só um pouquinho anterior. Jacob Böhme, ele não era filósofo, ele era um esotérico. Então, os textos dele não são assim, muito considerados do ponto de vista acadêmico, mas são os textos bastante interessantes. E ele fala, era necessário que a humanidade se afastasse de Deus, a fim de que a criação evoluísse até um novo estado de harmonia, que seria mais perfeito, ou mais perfeita harmonia, que o estado original de inocência. Ou seja, se a gente estava bem num determinado ponto, houve uma situação em que foi necessário criar esse desequilíbrio pela criação de Matrix, do mundo material, para que houvesse uma evolução e a gente conseguisse sair da estagnação e chegasse numa nova situação harmônica, ainda que através de um problema no meio do caminho, né? Ele descreve, então, a existência de um universo pai e de um universo filho. Ixi, pifou de novo o negócio. Está lá. Nesse universo pai, um universo original, que ele chama, existiam os espíritos humanos, assim como todos os demais espíritos, porque ele imagina espíritos de diversas naturezas e diversos graus de evolução, vivendo numa perfeita harmonia. Essa ideia dessa harmonia espiritual, ela é passada pela imagem do coro dos anjos, né? Então, os anjos, eles cantam e esse cantar é harmônico. Porém, numa determinada altura, um desses anjos resolve se revoltar contra esta harmonia, porque esse anjo imagina que essa harmonia ela é ao mesmo tempo aprisionadora. Ele não tem a liberdade de cantar o que ele quer, ele tem que cantar junto com os outros anjos. E esse anjo clama por liberdade, ele é um impulso libertador. Esse impulso libertador, representado como um anjo, ele rapta os espíritos humanos, isso é tudo Böhme que está falando, rapta os espíritos humanos e retira esses espíritos dessa harmonia original.
A grande ideia era levar esses espíritos todos embora com ele para criar um novo mundo feito de liberdade. Falando assim parece lindo. Só que tem um grave problema. Liberdade é igual a caos. A gente tem que lembrar. Se você exagera na ideia de liberdade, você tem uma bagunça desgraçada, que se chama em grego caos. E caos é sinônimo de inexistência. As coisas só existem porque elas são previsíveis e organizadas. Né? O nosso corpo só funciona porque ele é previsível e organizado. Caos no nosso corpo se chama câncer. Né? Quando tem o caos, isso tem um nome, chama câncer. Caos na sociedade se chama guerra, revolução. Então, no cosmos, essa força libertadora introduz a ideia da desarmonia, a ideia do caos, a ideia da dissonância. Para evitar que esse caos se esparramasse pelo universo inteiro, tinha que ser criada uma força contrária. Portanto, uma força aprisionadora. Essa força aprisionadora é a matéria. A partir do momento em que você consegue aprisionar o espírito na matéria que impõe um limite, essa liberdade não vai conseguir gerar o caos no universo. É meio complicado esse pedaço, mas se vocês tiverem dúvida, gritem aí, levantem a mão. Então, essa força libertadora tem um nome, chama-se Lúcifer. Essa força aprisionadora chama-se Ahriman. Lúcifer, eu acho que vocês já de um jeito ou de outro já conhecem ele. O nome vem do latim e significa o portador da luz, aquele que traz a luz. E ele é um anjo libertador, ao contrário do que a gente costuma imaginar, né? Ele não é malvado, ponto. Ele é um anjo libertador, revolucionário, libertário, portanto, subversivo. Né? Ele não vai aceitar o poder divino central. E Ahriman? Ahriman vem da mitologia babilônica. Os babilônicos eles entendiam que a existência era uma guerra entre os seres da luz contra os seres das trevas. Por uma razão que eu nunca entendi direito qual, eu imagino que venha da pré-história, os babilônicos torciam pelos deuses da luz. Eu acho que eles preferiam, porque lá na pré-história, de noite é sempre mais difícil, os predadores existem à noite, a gente acaba preferindo o dia que a gente enxerga melhor o que está acontecendo. Então, por causa disso, eles torciam para os deuses da luz. E durante o dia, eles imaginavam que então estava havendo uma vitória dos deuses da luz. Quando chegava de tarde, o sol começava a se pôr, eles falavam, bom, acho que os deuses da luz estão perdendo. Quando o sol se punha, ficava vermelho, falavam, olha, o deus da luz está morrendo, está ensanguentado lá no horizonte. E eles ficavam muito desesperados, porque poderia ser que viesse a noite eterna. Para não vir a noite eterna, eles ficavam a noite toda rezando, fazendo determinados rituais, rolava até um sacrifício de vez em quando, mas valia a pena. Valia a pena, porque ficava a noite inteira em claro, mas no dia seguinte o sol nascia. Deu certo, o sol nascia, os deuses da luz ganhavam, e era isso toda noite. Era um pouco complicado naquela época. Então, Ahriman era o deus das trevas para os babilônicos. É esse impulso trevoso que se contrapõe a Lúcifer, que é o impulso luminoso. Né? Por que Ahriman, então, é relacionado à matéria? Porque a matéria é escura. A coisa que aprisiona a luz é a matéria. Né? A luz não consegue se propagar quanto mais densa é a matéria. Então, é a ideia de Ahriman como essa densidade material, talvez como a gravidade que nos prende aqui na Terra, e Lúcifer, por isso ao lado, como algo que nos solta dessa gravidade e luminoso, que consegue expandir a consciência para além da matéria. Cria, então, um equilíbrio entre Lúcifer e Ahriman, ou, pelo menos, deveria existir um equilíbrio entre os dois. E a única maneira da existência humana em Malhut ser equilibrada é colocando um princípio contra o outro e se equilibrando no meio. Essa pintura já é antroposófica, de Rudolf Steiner, que veio depois, bem depois, na verdade, de Jacob Böhme, mas é baseada na mesma ideia, em que você vê, então, o ser humano aqui no meio, equilibrando em cima uma figura luciférica em tons quentes e expansivos e uma figura arimânica que puxa ele para baixo em tons mais escuros, em formas mais contraídas. Né?
Então, a existência está sempre entre Lúcifer e Arima. Então, você não pode nem para um demais, nem para outro demais. Se você exagera em Lúcifer, você chega no caos. Se você exagera em Arima, você fica aprisionado no mundo material e esquece a sua origem espiritual. Essa origem espiritual, então, ela é entendida como um círculo, como uma roda que cria um movimento, como uma ronda que está sempre se alternando entre espiritualidade e materialidade. Então, lá em cima você tem o mundo espiritual e aqui embaixo o mundo material, representado por essa cor mais escura, com essas pontas mais agudas. E um círculo de consciência. Essa consciência encarna ou desce em direção ao mundo espiritual, ao mundo material, e você tem ali um dedo, né, uma mão apontando em carne para você conseguir evoluir. E chega uma determinada altura que ela escarna, ela sobe de volta em direção ao mundo espiritual, esse ciclo eterno. E eu não estou falando só de ciclo de encarnação, nascimento e excarnação, morte, ou reencarnação. Eu estou falando principalmente de ciclo que acontece aqui na vida mesmo. Por exemplo, todo dia de noite a gente vai dormir. E quando a gente vai dormir, de alguma forma a gente sai desse mundo material e vai para um mundo muito mais abstrato lá. Às vezes tem lembrança de alguma coisa, às vezes não. Quando acorda, você volta a encarnar nesse mundo aqui. Então a gente está constantemente fazendo esse ciclo, ou até num ciclo bem menor, a própria respiração é isso. Você inspira e quando você inspira, você repete a primeira coisa que você fez quando nasceu, que foi inspirar. Então você recorda e reforça o seu nascimento, só que em seguida você expira. E quando você expira, você antecipa a última coisa que você vai fazer aqui, que é expirar, que inclusive é sinônimo de morrer, né? Falou, fulano expirou ontem. Então você inspira e expira, acorda e vai dormir, nasce e morre, num ciclo constante. Confuso isso? Dá, deu? Então tá bom. Dentro dessa visão, então, nunca me vai. Dentro dessa visão, então, você chega à ideia isso é do Gênesis, da Bíblia, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, então. Eles viviam num mundo ideal, provavelmente não material, em que existia vida eterna lá, e eles não tinham necessidade de nada. Eles são expulsos desse mundo e vêm, então, para esse mundo material. O texto lá da Bíblia é: maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois tu és pó, e ao pó retornarás. Conclusão. É essa vinda para esse mundo material que é representada pelo Gênesis. E aí aparece, do ponto de vista judaico-cristão, como um castigo, como uma punição. Mas se a gente for entender o que eu falei antes, não é propriamente um castigo, mas uma possibilidade de evolução. Se a gente ficasse lá no Éden para sempre, a gente não ia ter necessidade de fazer nada. Né? Tinha tudo o que precisava, ia ficar lá dormindo, se sentindo bem e só. Então, é uma necessidade de evolução que faz com que a gente venha para cá e caminhe. De qualquer forma, essa ideia do Éden e essa ideia da criação desse mundo, desse universo filho, é contada também em um livro bem mais antigo do que a Bíblia, do que o Gênesis. Então a gente vai voltar para a Babilônia, olha lá, 1700 a.C., num texto chamado Enuma Elish, ou mesmo bem mais antigo, 2750 a.C., na Suméria, Gilgamesh. E existem outros textos mais antigos ainda, da Suméria, que falam sobre essa criação do ser humano por entidades superiores, depois a gente vai falar delas, e falam
desse Éden do qual a gente foi retirado para vir aqui para essa vida em que a gente se encontra. Essas entidades superiores que a mitologia da Mesopotâmia se refere são chamados Anunnaki. O termo Anunnaki vem de Anu, que significa céu, na linguagem da sumeriana, e que significa terra. Anunnaki seriam aqueles que vieram do céu para a terra. Aí você tem algumas tabuletas da época lá da Suméria, e é interessante observar, ó, existem aqui algumas formas que parecem bastante com a árvore da vida, que a gente tinha visto antes lá na Cabala. O número da Sefirot é um pouco diferente, mas faz lembrar bastante a árvore da vida. E os textos do Enuma Elish e do Gilgamesh são bastante parecidos com o do Gênesis, a ponto da gente imaginar hoje em dia que o Gênesis é uma cópia, um reflexo desses textos mais antigos. Tá ruim aqui. Bom, se a gente for falar então da mitologia da Mesopotâmia, tem a ideia então dos Anunnaki, também conhecidos como Nefilim. Tudo tem dois nomes quando a gente fala da Mesopotâmia, porque eles tinham duas línguas que mais ou menos coexistiam e dois povos que existiam na mesma época. Você tem os acadianos e os sumerianos, falavam línguas diferentes e habitavam no mesmo lugar e faziam parte da mesma civilização. Então, Anunnaki ou Nefilim, e desses seres, os que teriam vindo para a Terra, para colonizar a Terra e criar, na verdade, esse mundo aqui, seriam dois, que são irmãos, Enki e Enlil. Enki também conhecido como Ea e Enlil conhecido como Baal. Muitas vezes também é associado à imagem de Jeová, mas Baal é o nome mesopotâmico. Esses seres vindo para cá, em algum... ali tem outra imagem da árvore da vida também. É bem comum que eles representem isso. Esses seres eles são representados sempre alados, eles têm poderes bem maiores do que a gente conhece, talvez uma tecnologia. Tem gente que fala, vieram de outro planeta, por quê? Porque no próprio texto dizem que eles vieram de um outro lugar, que seria um planeta que se chama Nibiru. Enfim, eles vieram de algum lugar superior, seja superior esse fisicamente planeta Nibiru, ou seja superior, uma dimensão superior, um mundo mais abstrato, diferente. Eles vieram para cá e criaram o ser humano. A ideia de criar o ser humano a partir do barro e a ideia de criar um lugar que se chamaria Éden, Edim, que se falava na linguagem sumeriana, ela é refletida em várias mitologias. Então, na mitologia judaico-cristã, na Bíblia, no Gênesis, tem lá que Deus tomou do barro e soprou a vida. Na mitologia grega, você tem Prometeu, criando do barro o ser humano, do barro e da cinza dos titãs que foram destruídos por Zeus, e criando a humanidade a partir do barro. Então, você toma a matéria, esse é o barro, matéria, barro, e sopra o espírito, a vida. A palavra soprar em grego, sopro, hálito, se diz pneuma. E é pneuma que é, como se fala em grego, espírito. Então você tem dois princípios outra vez, o espiritual, sopro, e o material, barro. Essa criação, em algum ponto, então que tem a imagem de Adão e Eva no Éden, essa criação em algum ponto se quebra, em algum ponto se rompe. E do ponto de vista do Gênesis, é o pecado original, que tinha lá então a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles tomam o fruto dessa árvore. Tomar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal significa ter consciência, perceber. Muitas vezes as pessoas associam essa história do pecado original à questão da sexualidade, e não tem nada a ver, é bem claro, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ciência, consciência, essa é a ideia. A partir do momento que o ser humano adquire essa consciência, essa autoconsciência,
ele passa a perceber que ele existe no tempo, e quem sabe que existe no tempo sabe que vai morrer. Os outros animais não sabem que vão morrer, portanto a morte não existe. Os animais não conhecem a morte. Só o ser humano conhece a sua própria finitude. A partir do momento que ele conhece a própria finitude, ele busca a vida eterna. Esse é o texto do Gilgamesh, em que ele vai exigir dos deuses a vida eterna, e é uma ideia que é reproduzida várias vezes. Os alquimistas procuravam o elixir da longa vida, e isso é representado por uma outra árvore, na versão judaica, que não é a árvore do conhecimento, essa da qual a gente provou, mas é a árvore da vida. Volta de novo na ideia da árvore da vida, e aquele que prova do fruto da árvore da vida adquire a vida eterna e completa o processo de se transformar em um ser divino. Primeiro passo do processo, consciência. Segundo passo do processo, vida eterna. Justamente para que isso não acontecesse, né, o que tem na Bíblia é para que Adão não prove também do fruto da árvore da vida e se torne como um de nós eterno, ele que seja expulso do paraíso. Além da ideia da expulsão do paraíso, tanto no texto do Enuma Elish e Gilgamesh quanto no Gênesis, os deuses provocam uma inundação no mundo todo, que é conhecido como o dilúvio. É interessante também o dilúvio, quando a gente estuda mitologia, existe uma referência sobre o dilúvio em todas as mitologias, né? Não só do Oriente Médio ou da Europa, mas se a gente for ver nos índios da América do Sul, se a gente vai ver na Índia, se a gente vai ver mesmo no Extremo Oriente, Papua Nova Guiné, em todos os lugares existe uma referência de uma época onde houve uma inundação muito grande e as pessoas morreram. Essa inundação, do ponto de vista babilônico, teria sido causada pelos Anunnaki, que estavam cansados do barulho que o ser humano fazia. Ele fazia muito barulho, incomodava eles, e eles resolveram matar todo mundo afogado. Claro que alguns foram salvos. Aí tem a história de Noé, que seria um deles que foi salvo. Do ponto de vista grego, foi Deucalião e Pirra, um casal. Enfim, sempre tem alguém lá que é salvo de alguma forma. Noé construiu a arca. Deucalião e Pirra subiram no alto de uma montanha e conseguiram se salvar. De qualquer forma, a ideia desse dilúvio marca o início dessa existência material em que a gente está inserido aí até hoje. Agora, e tem que existir a ideia da possibilidade de salvação dessa situação. Alguém que venha trazer o tal do fruto da árvore da vida, para que a gente consiga extrapolar essa existência material, né? Transcender essa existência material. Essa ideia de um salvador, ela é comum também em todas as mitologias. Esse salvador, que pode ser, naquela época antiga, Noé, ele é conhecido do ponto de vista judaico-cristão como Messias, né? Soter, em grego, Soter, o Salvador. Meshiach, em hebraico, Messias, aquele que vem salvar. Eu coloquei aqui o Keanu Reeves porque é exatamente a função que ele tem no filme. Ele é aquele que teria sido escolhido para fazer esta salvação. E o que é salvar? Salvar, na verdade, é sair do Matrix, né? Você conseguir extrapolar essa prisão material.